Exatamente. Eu não Finalmente, sabia que muito bom. tinha essa opção de liberar a câmera aqui. E de também Ah, que cortar o bom. som também. Tá Então, bom. gente, desculpe o atraso, mas é a primeira vez que eu tô fazendo transmissão no TikTok, não sabia nem que era possível Muito fazer. obrigado pela sua presença aqui, Eliane. Vamos já começar, Eliane, está bem, que a gente também temos pouco tempo. Portanto, eu queria já lhe pedir, agradecer desde já a sua presença aqui no podcast, não é? Para trazer este conhecimento. E queria já que me falasse um pouco de si e como se tornou, portanto, como chegou à física quântica, como se tornou no mestrado e como estudou isso. Então, Paulo, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com você, conversando com a sua audiência. Eu sou uma pessoa que já vinha na carreira da física desde muito nova, com 21 anos eu já estava formada em física, em matemática, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande com a física quântica. E a gente estuda muito pouco física quântica na graduação. Quando nós fazemos na verdade, só quem faz o bacharelado é que estuda física quântica, né? Porque quem faz a licenciatura termina o curso sem nem estudar física quântica. Você veja que lástima, né? E então eu quis fazer o mestrado na área de física quântica para poder conhecer esse assunto melhor. E quando eu terminei o mestrado, eu comecei a praticar meditação, estudar o budismo, e eu Ok. tive o mesmo insight que o Fritjof Capra relatou que ele teve na década de 80, quando ele escreveu o best-seller O Tal da Física, porque eu realmente percebi essa ligação entre as linguagens, né, da física quântica com as filosofias orientais, no caso o budismo que eu estava estudando. Exato. E isso me deu assim um insight muito grande de perceber o quanto a física quântica traz uma mensagem que é muito transformadora. Quando eu conheci os ensinamentos budistas, eu pude entender esse outro lado da física quântica que não é explorado dentro da universidade, né? Claro. Diga uma coisa, Eliane, é possível, como você diz que é uma mestra de física quântica, eu por acaso entre os amigos, quando estava a promover a live e a promover a sua pessoa, não é, do que íamos falar, houve um amigo meu, chamado João Bruno, que me disse que não era possível haver uma pessoa mestrada em física quântica. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para esclarecer esse meu amigo. Então, que é o seguinte, eu fiz a minha, porque assim, existe a faculdade de física, né? Mas assim, a abordagem é totalmente diferente. Não é essa abordagem, por exemplo, que você faz aí no seu canal, que você pega direto na questão da espiritualidade, na questão da vibração, da frequência, dos planos, né, espirituais. Sim, Na faculdade, você não vai abordar nada disso. Você vai estudar física dentro de modelos matemáticos. Então, você vai estudar física clássica, que são as leis de Newton, o eletromagnetismo, termodinâmica. E no meu caso, que eu fiz o mestrado nós temos que escolher uma área, né, de pesquisa. E eu escolhi uma área que se chama caos quântico. Então, assim, não existe um mestrado em física quântica especificamente, mas existe um mestrado em caos quântico, em física de partículas, sim, né? sim. Várias áreas de pesquisa onde você vai estudar profundamente a física quântica, né? Com certeza. Então, se você fizer o mestrado em alguma área que seja parte da teoria quântica, é um mestrado em física quântica. Porque se a gente falar mestrado em caos quântico, Sim, as próprias pessoas acabam resumindo, né, abreviando. claro. Assim, é mestrado Claro. em física quântica. Então, Mas Eliane, diga-me. realmente não existe um É, mestrado em física quântica. Existe em áreas ok. que você se especializa dentro da teoria quântica. Ok. Aliás, diga uma coisa. O que é que estuda a física quântica?
A física quântica, ela vai estudar uma outra interpretação do universo, onde nós vamos entender a energia como pequenos pacotinhos, chamados de quantum. Porque a física clássica, ela entende a energia como uma onda, né? Assim, a nossa compreensão mais comum. Então, quando nós recebemos a luz do sol, é uma onda, né, luminosa que chega. Só que o Max Planck, que ele é tido como o pai da física quântica, na virada do século, em 1900, ele propõe que a energia também seria pacotinhos. A energia não é sempre uma onda. Sim, Ela pode né, também interagir como pequenos pacotinhos que ele chamou de quantum. E aí nasce a física quântica, a partir dessa nova compreensão acerca da energia. ok. Então, quântico vem de quantizar. Então, algumas pessoas falam, eu não entendo o nome, né? Por que física quântica? Sim, Então, o nome quântico, ele vem de dividir em quantidades, quantizar. Então, ele pegou a energia, que era algo contínuo, e dividiu em pequenas quantidades que ele chamou de quantum, que é o pacotinho da energia. Então, ok. assim nasce a física quântica. Ok. Eh, a física quântica, eu estudei um pouco, ouvi e aprendi um pouco na internet, não é? E apercebi-me da importância de um experimento como a dupla fenda, que Isso, demonstra da importância do observador. Ou seja, isto, isso, bom leigo, é como se fosse que nós, portanto, influenciamos com o nosso observar, a nossa presença, influenciamos a realidade. O que é que tem a dizer isso. sobre isso? Então, porque quando o Max Planck propõe essa partícula de energia, daí vai se derivando uma série de consequências que mudam a nossa visão do universo, do átomo, né? Do universo, a princípio, subatômico. E porque a energia era uma onda, agora ela também é partícula. Sim, é Então, o isso. Einstein, em 1905, ele propõe a ideia do fóton, que é a partícula de luz. Então, eu estou explicando isso Sim, para a gente entender como que a gente chega nesse experimento da fenda dupla. Nós chegamos nele porque entes físicos, né, como a luz, como a radiação, de um modo geral, que eram compreendidos como onda, passam a ser compreendidos como partícula. Então, um físico chamado Louis de Broglie, ele propõe a ideia contrária. Já que o que era onda tem comportamento de partícula, será que o que é partícula também não tem comportamento de onda? Olha que sim, ideia sim. audaciosa. E aí que surge o experimento da fenda dupla para o elétron. Porque aí eles resolvem testar o elétron, resolvem jogar um feixe de elétrons contra um anteparo com duas fendas para ver se o elétron teria um comportamento de onda ou um comportamento de partícula. Né? Eles fizeram essa investigação. Então, esse experimento ele consistia de um anteparo com duas fendas e um segundo anteparo que vai marcar como que o resultado, né? O resultado do elétron passando pelas fendas. Bom, como acreditava-se que o elétron era uma partícula, o que era esperado era que no segundo anteparo nós tivéssemos um friso de alguns elétrons que passaram pela fenda da direita e um outro friso dos elétrons que passaram pela fenda da esquerda. Esse seria o resultado esperado, já que acreditava-se que o elétron era uma partícula. Mas, para surpresa de todos os físicos, o elétron não demonstrou esse resultado. Ele demonstrou o que nós chamamos de franjas de interferência, que é um resultado que ocorre quando ondas são lançadas contra as duas fendas.
E isso deixou os físicos muito surpresos, né? Muito curiosos. E daí eles pensaram, bom, vamos jogar os elétrons um a um, né? Quem sabe a gente está jogando uma bagunça de elétron e por isso que está dando essa franja de interferência. Então vamos jogar os elétrons um a um. E aí eles calibraram o experimento de modo que os elétrons fossem lançados um a um contra as duas fendas. E passado alguns minutos, o mesmo padrão de interferência apareceu no segundo anteparo. Então, o que quer dizer isso? Que um único elétron se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere com ele próprio e faz o padrão de interferência no segundo anteparo. Então, isso deixou os físicos completamente perdidos, né? Eles falaram, meu Deus, como que o elétron, sendo uma partícula, como que ele se divide e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo? Então, eles tentaram observar exatamente por qual fenda o elétron passa. Eles colocaram um medidor em uma das fendas e falaram, bom, agora a gente vai dar um flagra no elétron, né? Quando ele se dividir e passar aqui pela fenda, esse medidor vai dar uma informação para a gente, que ele está passando por essa fenda. E aí nós vamos ver essa mágica, né, que ele faz de passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Só que o elétron foi mais esperto que eles. Quando eles tentaram medir ou observar por qual fenda o elétron passava, o elétron voltou a se comportar como uma partícula. E aí, o resultado no segundo anteparo foi as duas linhas que já era esperado desde o início. Aí os físicos ficaram mais loucos ainda. A coisa só ia complicando, né? Ao invés de esclarecer, ia ficando cada vez mais misteriosa. Porque eles pensaram, por que quando, né, nós colocamos o detector, o elétron muda de comportamento? Como é que pode isso? Né? Ninguém esperava por isso. Sim. Então, eles... Exatamente, então era o que eu estava a dizer, Eliane, que nós com esse experimento, os cientistas provaram o que eu vou dizer aqui leigamente, não é? De que nós influenciamos o átomo, não é? De as energias. De alguma forma influenciamos, Sim. Por isso, a física quântica hoje, ela define o universo como um processo de relação. Ela diz que não tem como você descrever o átomo ou uma partícula subatômica sem incluir o observador. O observador, o átomo, Sim. a partícula, ela não é separada, né? Ela vai se comportar de acordo com o experimento que eu estou montando, ou seja, de acordo com a maneira que eu estou observando. Então, isso cria, né, uma outra compreensão do universo completamente diferente. Mas isso é o que eu estou a dizer, para aquilo que eu já me apercebi, isso cria tipo um universo holográfico. Isso, exatamente. Então, Daí isso quer dizer que vivemos num mundo que não é real, que é tudo vivido na nossa mente. Isso, exatamente. Então, a física quântica, a única maneira de nós conseguirmos ultrapassar esses paradoxos que a física quântica traz é nós colocarmos a consciência como a base fundamental do universo. Então, a base do universo não é a matéria, porque na física clássica nós imaginávamos, né, a ideia do átomo vem lá dos atomistas gregos, da antiguidade, de muito, muito tempo atrás, que eles acreditavam que pegando-se um pedacinho de matéria, eu pego essa caneta aqui, eu pego um pedacinho de matéria qualquer,
E se eu vou quebrando, 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 né, em pedacinhos cada vez menores, eu vou chegar num tijolinho básico que não se Sim, quebra em mais nada. Isso seria o átomo. E sim, esse tijolinho seria cheio de matéria. Só que não foi isso que os físicos encontraram, né? Quando eles entraram na estrutura atômica, primeiro eles já encontraram os elétrons. Então, o átomo já não era indivisível, tinha uma coisa menor lá dentro, que eram os elétrons. Depois, em 1911, Rutherford descobre o núcleo atômico. Então, descobriu-se que a massa do átomo não estava espalhada por ele todo, ela estava concentrada num lugar muito pequenininho chamado núcleo. sim. Descobriu-se ainda que dentro do núcleo existem prótons e nêutrons. Então você vê que o átomo está longe de ser esse Sim, tijolinho. Tem várias coisas dentro do átomo. E mais recentemente ainda, descobriu-se que dentro dos prótons e nêutrons existem os quarks. Então, quando nós colocamos isso tudo em forma de equação matemática, nós chegamos ao surpreendente resultado de que 99,99999, 12 casas decimais de 9 por sim. cento de um átomo é apenas espaço vazio. Então você veja que surpresa, né? Pois, Vazio no sentido daquela matéria da newtoniana, matéria densa, não é? da matéria densa, mas na verdade ele é cheio de energia que vibra. Mas Sim. aquela matéria não existe, né? Então a física quântica ela descarta essa ideia de que existe um mundo objetivo que existe separado, independente do observador. Ela descarta totalmente isso, né? Então, isso quer dizer que somos uma consciência e que essa consciência é o poder supremo do universo que usa as energias e os átomos para criar as realidades. Não é? E nós somos apenas Exatamente. também uma pequena fração dessa consciência que vivemos experiências aqui e temos também o esquecimento que nos faz sentir através dos nossos cinco sentidos, não é? Mas será que isto. Exatamente. E então a pergunta que fica isto é real? Esta cadeira, este telemóvel é real em matéria? É real para nós que estamos experienciando eles desta forma, né? Na nossa consciência é real, mas isso na verdade é como um jogo de espelho, né? É uma coisa assim que surge junto, conforme surge essa consciência que observa essa caneta, surge a caneta, Sim, sim, eu entendo, eu consigo entender isso, não é? Porque né? quando se inventa qualquer coisa, Mas se alguém a tem que minha, começar, não mas é? se eu não tenho uma consciência que constrói isso como caneta, não é uma caneta. Por exemplo, uma mesa de madeira, eu, você, os nossos ouvintes aqui, nós vamos olhar para aquilo, para aquele móvel e vamos ver uma mesa, porque é a maneira que a nossa consciência Sim, constrói. Mas um cupim vai ver aquilo como um banquete, como comida. sim, sim, sim. Isso podemos. Percebe? Claro, estou a entender isso, não é? Porque somos programados desde pequenos já dentro do sistema. Mas veja uma coisa, portanto, podemos dizer então que estamos todos conjuntamente ligados pela consciência, como se o todo, ou com uma consciência universal, fosse uma inteligência artificial que coordenasse um jogo virtual. Pode ser, é uma possibilidade, é uma Eu possibilidade. falo desta maneira que é mais leigo para entendermos, não é? Portanto, estamos todos conectados a Não, jogar. inclusive o físico Tom Campbell, né? Ele trabalha com essa teoria da realidade virtual, né? Sim, Ele tem aquela obra que é a minha grande teoria de tudo. E, claro. inclusive, agora ele está com uma equipe de físicos, ele conseguiu reunir uma equipe de físicos que está trabalhando com ele num laboratório,
tentando justamente testar esse experimento da fenda dupla e conseguir alguma comprovação mais palpável de que a nossa realidade é uma simulação virtual, né? Isso é uma possibilidade, com Claro. certeza. Eliane, no seu entender, eu que estudo também a espiritualidade e temos o podcast, trazemos aqui muito conhecimento diverso, não é? Sabemos que existem muitas dimensões, seres galácticos, mundo espiritual, dentro do que estamos aqui a falar, não é? Dessa consciência que cria, isso está onde? Está mais acima ou cria só este mundo material? Ou cria também as dimensões Não, mais altas? não, essa consciência ela cria vários níveis de mundos, né? Ok, Vários níveis de mundos. ok, Então, essa consciência ela é uma consciência ampla, livre, liberta, né? Mas que por algum motivo ela colapsa, né, em pequenas consciências, né, que somos nós, sim, todos os seres conscientes. Então, da mesma forma, como você disse agora, para nós que estamos aqui na simulação Terra, digamos assim, né, usando essa linguagem da realidade virtual, nós experienciamos isso aqui como sólido. Mas uma pessoa que está vivendo um outro nível de consciência, numa outra linha de universo, sim, isso aqui não é sólido para ela. E ela vai, né, sim, ela sim, vai daí, interagir. Por quê? Eu gosto muito de usar o exemplo do modelo atômico de Niels Bohr, que o modelo atômico de Niels Bohr é o modelo que surge a ideia do salto quântico, né? Então, o que o Niels Bohr fala? Ele diz o seguinte: no núcleo do átomo, no centro do átomo está o núcleo, né? Como nós já sabemos. Só que ele quantiza as órbitas, né? Então não é mais aquele átomo que a gente está acostumado a desenhar, que é aquela bagunça de elétron para sim, tudo quanto é lado, né? O Niels Bohr, ele quantiza as órbitas. Então, como eu disse no início, o que é quantizar? É dividir em quantidades. Então, ele tem lá o núcleo no centro, daí ele tem a primeira órbita, depois ele tem a segunda órbita, depois ele tem a terceira órbita, tudo dividido, quantizado. Então, as órbitas agora estão organizadas. Então, ou o elétron está na primeira órbita, ou ele está na segunda, ou ele está na terceira, e assim por diante. ok, ok, Então, o que muda de uma órbita para outra? Qual a diferença de uma órbita para outra? É a vibração e a energia, sim, né? Então, o elétron que está na órbita mais próxima do núcleo, ele tem uma energia, uma vibração menor do que o elétron que está numa órbita mais afastada. Então, o elétron, ele pode mudar de uma órbita para outra? Pode. Mas como ele está saindo de uma órbita de menor energia e menor frequência, para ele chegar numa órbita de maior energia e maior frequência, ele precisa ganhar um pacotinho de energia para aumentar a energia sim, dele, né? sim, E a frequência. Então, quando o elétron ganha um pacotinho de energia, ele dá esse salto quântico, né? Então, isso que nós chamamos de salto quântico. Então, o que é o salto quântico? É uma mudança imediata de energia e frequência. sim, Porque o elétron, ele não faz um caminho, né, de uma órbita até a outra. Ele muda instantaneamente, ele desaparece de uma órbita, aparece na outra, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas. ok, Então, sim, nós podemos entender cada órbita dessa como uma linha de universo, como um nível de consciência, né? sim, sim, Então, nós estamos aqui numa órbita onde nós temos uma determinada energia, uma determinada frequência, né? E existem outras órbitas, outras linhas de universo, onde a consciência já tem outra energia, outra frequência. E nós podemos dar o salto quântico para lá. é. Mas nós Eliane, precisamos absorver o isso, pacotinho. isso que você está a falar, isso que você está a falar, basicamente somos nós
que estamos nestas dimensões encarnados, que temos uma certa frequência, e se quisermos deixar de reencarnar nestes mundos mais materiais, vamos ter que dar um salto quântico também a nível de consciência. Isso é importante, é salto quântico a nível da consciência e o autoconhecimento, daí eu também fazer este podcast, não é? Para ajudar as pessoas a fazer este salto quântico, para mudar o nível de consciência, para quando, penso eu, não é? Que não sou estudioso de muita coisa, para quando partirmos, não é? No nosso desencarne, a nossa energia, a nossa frequência esteja cada vez mais alta, até que um dia, não é? A gente espera que seja nesta vida, mas que ao fim de uma vida a gente já tenha dado esse salto quântico, para não voltar a reencarnar e começar a habitar as dimensões mais altas e assim, sucessivamente, sempre a dar estes saltos, sempre a evoluir, não é? É isso que você está a falar. Perfeito, exatamente, é isso Muito aí. bom, muito bom. E o caminho, né? O caminho, assim, o que vai trazer esse pacotinho de energia para nós darmos esse salto quântico é a desidentificação do ego. Eu acho que esse é o grande salto evolutivo da humanidade. Que está na hora, né? Que é o que o planeta pede nesse momento, né? Sim, só uma pergunta antes que me esqueça. Em termos da criação da realidade, não é? De sermos uma consciência que vamos viver aquilo também que criamos coletivamente, existem as infinitas possibilidades do futuro. Existe a possibilidade de cada um viver aquilo que ele cria. Por isso é que não, mas não vai haver milhares e milhares de planetas, não é? Cada um vai viver isso dentro de si, na sua consciência. Olha, isso que você falou me remete ao karma coletivo, né? Que nós chamamos de karma coletivo, e ao que o meu mestre espiritual chama de intersubjetividade, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, todos nós aqui no planeta Terra, por que nós nos enxergamos? Por que nós dialogamos? Porque nós temos uma determinada faixa da nossa consciência que é comum a todos. Senão eu não conseguiria nem dialogar com você. Eu não conseguiria nem te ver, na verdade, né? Pois. Então isso nós chamamos de intersubjetividade. É uma subjetividade que é comum a um certo número de pessoas, né? Então, por isso eu olho isso aqui e vejo uma caneta. Você olha, também vê, e as pessoas que estão aqui participando olham e também veem uma caneta, porque nós temos essa interseção entre as nossas consciências. Mas, ao mesmo tempo, nós também construímos a nossa realidade particular. Então, isso é que é interessante, né? Sim. Ao mesmo tempo que nós vivemos aqui uma área, né, que é comum, que tem uma interseção, mas dentro desse intervalo de energia e frequência, nós temos uma liberdade individual ali dentro, né? Isso é que é bacana. Então, uma mesma situação, eu posso passar por ela de uma forma e você passar por outra forma completamente diferente. Claro, isso é verdade. Muito interessante isso. Então, eu não sei se isso responde a... Sim, responde perfeitamente. Eliane, uma pergunta também sobre a física quântica. Fala-nos um pouco sobre o entrelaçamento quântico e como isso também nos mostra que está tudo interligado e mesmo com a distância, que é tudo instantâneo, não é? Assim penso eu. O emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico, ele é um fenômeno bizarro, né? Da física quântica. Mas é um fenômeno assim crucial nas tecnologias que nós usamos hoje. Inclusive, ele é a base do computador quântico. Ele já é usado amplamente nas criptografias, nas transmissões de dados. Então, ele é um experimento real. Ele é um fenômeno que é usado na tecnologia. É uma coisa assim que não há a menor sombra de dúvida de que ele funciona, né? Inclusive, o Alan Aspect ganhou o Prêmio Nobel de Física. Eu não me lembro agora se foi 2023 ou 2022. Acho que foi 2023. O Prêmio Nobel de Física foi para o Alan Aspect e mais 2 físicos que trabalham com emaranhamento quântico. Eles ganharam o Prêmio Nobel. Olha que coisa maravilhosa, né?
conseguiam provar que além da distância de milhares e milhares de quilómetros, por exemplo, o Isso. sangue, eu vi uma vez, portanto, que Porque faziam experimentos. O Einstein duvidava que o Ok, emaranhamento quântico fosse possível, né? Ele chamava jocosamente de ação fantasmagórica à distância, né? Então ele debochava, ele falava, isso não existe, eu isso penso, Eliana, né? eu penso que eu vi um vídeo em que os militares faziam experiências com os soldados, em punham-los nas salas, tiravam um pouco de sangue e punham na sala ao lado. E depois punham eles a ver imagens felizes e o sangue comportava-se de uma maneira. E punham a ver Isso, imagens isso, tristes e o sangue comportava-se de outra. E eu depois agarrava no isso. sangue e faziam distâncias cada vez maiores, de 50 quilómetros e 500 quilómetros, e o sangue respondia sempre automaticamente ao que o soldado estava a ver na sala. Portanto, estava Olha que emaranhado incrível, né? quanticamente, não é? Foi assim Isso é que eles incrível. comprovam Então, estas mas coisas. aí o emaranhamento quântico ele foi comprovado em laboratório. E o que eles descobriram é que existe uma comunicação que ninguém imaginava, que é a comunicação quântica não local. Então, o Sim, que quer dizer não localidade? Um fenômeno local é um fenômeno que acontece dentro do espaço-tempo. O que quer dizer isso, né? A coisa acontece num determinado lugar do espaço, viaja, né? Leva um tempo para viajar, que o limite é a velocidade da luz, nada pode ser mais rápido que a luz, e chega no outro lugar, né? Mas o emaranhamento quântico, ele não respeita isso, porque ele não é um fenômeno local, ele é um fenômeno não local. O que quer dizer isso? Que pois, ele acontece fora do espaço-tempo. Ele acontece além de espaço-tempo. Então, isso foi uma quebra de paradigma muito radical, porque acreditava-se pela física newtoniana que o espaço-tempo era como um pano de fundo, um limite dos fenômenos, sim, né? sim, Que todos os fenômenos aconteceriam dentro daquele, daquele palco ali, né? Do espaço e do tempo. claro. Mas o emaranhamento quântico ele mostrou, sem sombra de dúvida, de que nós podemos nos comunicar instantaneamente, e mais ainda, que o espaço-tempo não é um limite do universo. Então isso foi maravilhoso, Claro, né? Mostrar que essas outras dimensões, isso tudo, claro, é isso, existe muita coisa além do limite do espaço-tempo. exatamente, exatamente. Eliana, se houver hoje em dia a computação quântica, não é? E a física quântica e os computadores quânticos estão-se a tornar muito, e vai ser o futuro, como já sabemos, já existem. Sabemos que, por exemplo, poderá vir um sistema bancário quântico também, mas pronto, a pergunta que eu quero fazer hoje em dia também, com este grande avanço nos robôs e na inteligência artificial, não há o perigo de um computador quântico se tornar independente como uma inteligência artificial e comandar e se revoltar contra os humanos, não é? Portanto, Eu acredito que existe esse perigo, sim, né? pois, não Porque é? inclusive é uma questão que eu também tenho batido muito ultimamente, que é essa questão da tecnologia, da inutilidade que é nós continuarmos usando a física unicamente para criar tecnologia, porque infelizmente no meio acadêmico Pois, a única aplicação da física é para criar tecnologia. Não se explora esse outro lado da física, que claro. é essa conexão com a nossa expansão de consciência. Isso não se Sim, fala no meio sim, acadêmico. O meio acadêmico ele só trabalha com equações matemáticas que vão criar tecnologia. Mas isso é um tiro no pé, porque não adianta nós ficarmos criando tecnologias se nós não temos ética para lidar com a tecnologia, se nós não temos sabedoria profunda, né? Não temos uma evolução de consciência. Então você vai colocar uma tecnologia poderosa nas mãos de uma pessoa que tem uma consciência atrasada, que ainda está limitada pelo ego, pelo autocentramento,
que ainda não entende as leis do amor, as leis da compaixão, as leis da espiritualidade, que todos somos Sim, um. Você vai botar a tecnologia na mão dessa pessoa para quê? Aí eu te pergunto. exato, Aí vai dar exato. esse caos que nós estamos vivendo Claro, hoje. claro. Aí as pessoas usam a tecnologia para benefício próprio, para ter poder sobre o outro. Sim, sim, sim. Eliane, como é que vê Jesus Cristo? Eu, por exemplo, não é? A gente começa a ver que Jesus veio, por um lado é contado uma coisa, do outro lado é contado outras coisas, mas eu apercebi-me que realmente o que Jesus Cristo veio ensinar física quântica há uns tempos atrás, não é? Completamente. Jesus Cristo é física quântica do início ao fim, Sim, porque né? tudo o que ele Hoje, dizia que nós éramos criadores e podíamos curar e tínhamos esse poder, e ele era assim que nós podíamos ser, falava que já nos conhecia, não é? Ele sabia, podíamos dizer que era se calhar um ser desperto, um ser que se ex- iluminou, não é? E que teve todo esse exatamente. conhecimento e que queria passar aos outros, só que naquela altura as pessoas não iam compreender e passava pelo amor, não é? Ele falou no nível das pessoas naquela época. Se Jesus Cristo viesse hoje, ele ia falar completamente diferente. Porque hoje nós já temos capacidade de entender uma outra linguagem. Mas naquela época, né, Claro. ele só podia falar daquela forma. Então ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele é ti mesmo. Pois, pois, pois. Porque todos nós somos a mesma consciência, não tem diferença, né? Claro. Então, inclusive, nesse livro mais recente, que se chama As Cartas de Cristo, você conhece esse livro? Sim, 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 conheço. Então, Diz que ele aí é completamente lei da atração, não é? E criar a vida, não é? e ele tem uma passagem muito interessante, que ele diz que a matéria, que corrobora essa pergunta que você fez no início, a matéria é a energia que vibra na frequência da sua consciência. Então Ok. é por isso que eu sinto isso aqui como algo material. Sim, sim. Porque isso aqui para mim é material, porque está na frequência da minha consciência. Agora, um ser de consciência mais elevada ou mais atrasada, Claro. ele pode passar por aqui e não sentir nada material, né? Claro. Eliane, você, como disse aqui no início, apesar de ter estudado a física, não é? E ser da física quântica, enverdou depois também para a espiritualidade, não é? Muito ligado à espiritualidade, e estudou e conectou as duas áreas, não é? E eu quero lhe fazer esta pergunta, no seu entender, na sua visão da sua vida, não é? Qual o sentido da vida humana? O que viemos cá fazer? Olha, na minha compreensão hoje, o sentido da vida humana é esse despertar. É esse despertar, é nos reconectarmos à fonte novamente, Ok, né? será como tipo um teste do tipo vamos-te apagar tudo, vais esquecer tudo e vamos-te largar ali e vais ter que sozinho descobrir quem és e despertar sozinho e encontrar o caminho sozinho. Sim, é um caminho individual, mas nós temos esses mestres iluminados Sim, sim, que podem nos facilitar o caminho, né? Eles já fizeram o caminho, então eles sabem todas as etapas, todas as dificuldades que nós vamos ter, né? Então já tem ensinamento para todos os obstáculos, né? E essa nossa consciência, ela é quando Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, Buda também dizia: você também é um Buda, você não é diferente de mim, claro, né? Você só eu pergunto precisa. isto. Eu pergunto isto, Eliane, no aspecto porque é que então, tudo o que falámos há pouco, não é? Que somos uma consciência que utilizamos as energias e criamos estes mundos, sejam holográficos, sejam de alguma matéria, não é? Sejam locais ou não, mas qual é o sentido da gente criar tudo isto para experienciar, não é? Mas daí, porque é que nesta terceira D, porque é que apagamos? Então, mas aí é o seguinte, por exemplo, no ensinamento budista, ele vai dizer que essa consciência que é una, que é plena, que é livre, ela se estreita.
né? O Buda ele não explica exatamente por que que isso acontece. Ele diz simplesmente que isso acontece. E essa consciência, ela se estreita e passa a viver mundos individuais, como nós estamos vivendo aqui. Então, isso não, ele não esclarece assim um Claro, propósito para isso. Isso é simplesmente a natureza da consciência. Porque ok. como essa consciência ela é livre, ela é infinita, ela se manifesta das infinitas formas, né? Só que o problema é que nós caímos em sofrimento. Porque haver essa manifestação não é o problema é cair em sofrimento, né? Sim, sim, Então, o Buda, ele dá o ensinamento para nos ensinar o caminho de sair do sofrimento, né? De nós reconquistarmos essa liberdade, né? ok. Agora, já o Tom Campbell, que trabalha com essa ideia da realidade virtual, ele diz que essa consciência mais ampla, ela também está em evolução. Então, na verdade, ela se divide, né, em vários avatares, né, que somos nós, e Sim. cada um vai tendo a sua experiência, o seu crescimento, e é uma forma dessa própria fonte receber esse crescimento também, né? Ok. Ok. Eliane, diga-me também uma coisa, portanto, cada um de nós que vem aqui viver, vem, como é que eu ia dizer, para criar o nosso futuro, não é? Usando o paradigma quântico e o que a Eliane aprendeu, quais são os seus conselhos na lei da atração? Sabemos que o básico, já ouvimos dizer muitas vezes, que é o pensamento, não é? É a emoção e depois também o agir e o acreditar. Viver como se já tivesses conquistado. É dentro disto também que a Eliane também fala, ou acrescenta mais alguma coisa? Isso, com certeza, porque o universo, ele é energia e frequência, né? Então não adianta você pedir alguma coisa se na verdade você, né, tá numa energia baixa, numa frequência baixa. Então, primeiro de tudo né, e um meio hábil muito poderoso que eu vejo é a gratidão, que é uma coisa tão Sim, simples, né? sim, Mas muito sim, poderosa, porque se nós ficamos com foco sempre no que falta, no que está ruim, né? É óbvio que é isso que vai se multiplicar nas nossas vidas. Se nós começamos a agradecer, ver a abundância de coisas que nós temos, né? A claro. abundância de bênçãos o tempo inteiro, é claro que isso também vai Sim, ampliar, né? sim. E o Eliane, pensamento, o uma coisa pensamento. importante Diga, diga. aqui, que eu quero falar sobre o pensamento, é que o pensamento, ele não é o maior criador, na verdade, porque o pensamento não tem consciência. Você tem consciência. A consciência, ela é mais ampla que o pensamento. Então, essa desidentificação do pensamento é muito importante, porque o pensamento ele é útil quando ele está a favor da consciência. Mas às vezes o pensamento dispara, Sim, ele fica a né? favor do ego, não é? E a gente começa a pensar negativo e começa a pensar coisas que a gente não quer, né? Então, nesse momento, o pensamento não está conectado à consciência. Então, é importante nós sabermos que nós podemos nos afastar desse pensamento. Nós não precisamos ser arrastados por esse pensamento, né? Claro. E é isso que nós vamos descobrir na prática da meditação, porque Sim, a meditação, ela vai. Então, a Grace falou aqui, ó, o pensamento somos nós que o dirigimos. Nem sempre, esse é que é o problema. Nem pois. sempre, porque nós não dirigimos a nossa mente. O que é dirigir a mente? É colocar a mente num lugar e lá ela ficar. Ela fica? Ela não fica. Se eu falar, eu vou ficar aqui 1 minuto prestando atenção na minha respiração. Passou 3 segundos, a mente já escapou, já foi para outro lugar, já está pensando outra coisa. Então, é muito importante esse processo de conhecer a própria mente, de acessar essa consciência.
e não ficar à mercê do pensamento, porque o pensamento ele vai para um lado e vai para o outro, né? Nós temos que saber que nós temos uma consciência que é mais ampla e é a ela que nós temos que conectar para que nós possamos dirigir todo o processo. Exato. E é como eu queria dizer também que é de muita importância, não é, Eliane, um pequeno conhecimento do estudo da mecânica quântica, do que falámos aqui hoje, um bocadinho por alto, não é? E as próprias pessoas aprofundarem-se o mínimo para entenderem que isto são coisas que são científicas, porque a gente anda sempre no mundo não há provas, não é? Isso é teoria da conspiração, tudo este podcast gira em torno muito disso, e aqui hoje, não é, temos estas provas que a física quântica traz, da não localidade, do entrelaçamento quântico, do comportamento da matéria como matéria ou onda, quando é observado ou não. Isto são coisas que vão contra a ciência antiga, não é? E contra as religiões e contra as coisas que nos contam. E é isto que é importante deixar realçado, que existem estas pequenas provas, só que as pessoas às vezes também, é como se diz, quando vivem o primado negativo, quando não acreditam, não é, completamente a dormir, não conseguem ver as coisas, não acha? Completamente. Teoria da conspiração é querer manter a ignorância, porque a nossa ignorância beneficia, infelizmente, um grupo, né, que domina o planeta, Sim, né, digamos claro. assim. Sim, Então, é o sim, que eu falo, ninguém vai gastar dinheiro para investir numa pesquisa para mostrar que você é o grande mestre da sua vida. As pois, pessoas investem em pesquisas para te vender coisa, sim, para te vender a ideia de que você precisa disso, que você precisa daquilo, né? Por isso a mídia está sempre nos enfraquecendo, sempre, né, colocando coisas negativas, porque aí isso nos enfraquece, aí nós precisamos consumir, nós precisamos buscar uma força que é nossa, que nós encontramos no nosso cerne, no nosso interior, nós ficamos buscando fora. E isso dá um lucro enorme para uma grande massa de sim. pessoas, né? Claro, claro, nós Então, aqui isso é que é também. a conspiração, Nós aqui no podcast também já infelizmente, né? abordámos muitos estes temas sobre esse assunto. Eliane, uma coisa, como vê o futuro da física quântica e tudo isto? Falámos um pouco também que pode ser benéfico ou não, não é? Pode trazer no futuro, mesmo na compreensão de outros mundos, se calhar, e das outras dimensões, e com provas disso. Olha, eu acho que a física quântica hoje, né, dentro dos departamentos de física, ela ainda é trabalhada de um modo muito materialista, que é o que nós chamamos do paradigma do materialismo científico, que é uma ciência dura, uma ciência que trabalha com modelos matemáticos, voltada para criar tecnologia, mas pouco a pouco, eu acho que lentamente a comunidade científica está se abrindo para essa questão da consciência, porque nem os próprios físicos conseguem explicar esse colapso da onda de probabilidades, né? Como que o elétron, enquanto onda de probabilidades, como que ele se colapsa num evento real? Como que ele, de Exato. onda, ele se colapsa para uma partícula? O meio acadêmico simplesmente não tem resposta para isso. Então, eles não gostam quando nós trazemos a questão da consciência, mas eles também não têm outra explicação para colocar no lugar. Então, a esperança é que a coisa vá se abrindo por aí, por esse caminho, né? Claro. E nós já conseguimos, eu já vejo hoje alguns trabalhos dentro da academia explorando essa questão da consciência, tentando. Claro, Helene, se calhar é um bocadinho, não sei, como sempre, se calhar eles até incluem a consciência, só que não nos contam. O que é que, por exemplo, como é que está ligado o colisor de prótons lá na Suíça, o CERN, também com a física quântica? Também está tudo conectado, não é? Sim, porque o acelerador de partículas, a grande função dele é encontrar novas partículas, né?
Então, através da colisão dos prótons, eles conseguem observar novas partículas que aparecem ali no momento daquela colisão. A Ok. partícula mais importante que eles queriam já foi observada, que foi o bóson de Higgs, né? Porque o Ah, bóson sim, de sim. Higgs, ele já era a partícula de Deus, né? Eles Ele já chamavam, vinha sim. sendo procurado há mais de 40 anos. E era crucial nesse momento saber se ele existe realmente ou não. Sim, Então, até. uma das grandes buscas do LHC foi observar o bóson de Higgs, e realmente ele foi observado. O Peter Higgs ainda era vivo, conseguiu ainda viver até ganhar o prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel, né, pela teoria dele. E E o que é que. o acelerador continua funcionando. Ele Ok. ainda tem muitos mistérios para Claro, esse. mas por exemplo, Eliane, descobriram essa partícula de Deus, não é? Isso serviu de quê? Trouxe algum benefício à humanidade? Não, trouxe porque nós temos esse ramo que eu comentei, que é a física de partículas. Esse ramo da física, ele trabalha com um modelo que nós chamamos de modelo padrão, que é simplificadamente falando, é como uma tabela que organiza todas as partículas fundamentais que nós temos Sim, hoje, sim, tá? sim. Então, nós temos lá 6 quarks, 6 leptons, 4 bósons, que são os transportadores de força. E o bóson de Higgs, ele era uma peça fundamental ali dentro daquilo. Ok. Se ele não existisse, aquilo tudo ia por água abaixo. Eles Sim, teriam que começar do zero novamente, né? ok. Então, a grande importância do bóson de Higgs foi que ele confirmou tudo que a física vem desenvolvendo até hoje, Claro. né? Sim. Eliane, você como física, não é? Não sei se é a sua área, mas portanto sabe que há muita teoria da conspiração. Há o perigo realmente de que estou a falar desse acelerador de prótons lá na Suíça, abrir portais dimensionais ou criar rachas no espaço-tempo e É, criar esse caos, não é? não, não, porque Acha que até não? pelo Pronto, sim. tempo que o acelerador já funciona, né? Você vê que nada disso aconteceu Sim, e sim. acredito que nada disso vai acontecer. Muito Eu acho bem. que em termos de caos, de abrir buraco negro e etc., o que nós deveríamos nos preocupar é com a própria questão climática, né? Que eu acho que Ok. está desabando assim numa velocidade muito mais rápida do que os próprios cientistas poderiam Sim, imaginar, sim. Sim, sim. prever, né? Claro. Helena, Então, eu sei que está com um bocadinho com o tempo ocupado. Eu vou-lhe pedir então aqui para deixar uma última explanação, o que queira falar sobre o paradigma quântico, ou qualquer coisa uma última mensagem para nós sobre a mensagem que quer passar aqui da atualidade dos seus estudos. Quero para depois a gente também despedir-se, porque eu sei que é ocupada, não é? E agradeço-lhe imenso, está bem? que bom, obrigada. Então, hoje o centro do meu trabalho é essa mudança de paradigma, né? Do paradigma clássico para o paradigma quântico, porque as pessoas dizem assim: isso aí não tem nada a ver com a física quântica, né? Pensamento tem nada a ver com a física quântica, né? Com a física quântica em si, que a gente trabalha na faculdade, não tem. Mas tem a ver com o paradigma quântico. Essa é que é a questão, né? Eu Sim, não estou falando aqui do que a gente calcula ou não calcula dentro da física. Eu estou falando da nova compreensão de mundo que ela traz, que é um novo sim. paradigma. E dentro desse paradigma há espaço para espiritualidade, para o pensamento, para a cura à distância, né? Para Exatamente. o poder da oração, para os ensinamentos de Cristo, para os ensinamentos dos mestres iluminados. Isso tudo cabe no paradigma quântico. Então, o que nós temos que fazer é essa mudança de paradigma, Eu estou a entender. É como você né? diz, portanto, tudo está interligado, não é? Falou na cura à Isso, distância, porque a gente diz é o que falámos, é o entrelaçamento quântico, ao fim e ao cabo, não é? Cura à distância, isso, é comunicação não local, não é? É tudo isso a isso, funcionar, isso, não é? E realmente tem isso. uma conexão com a espiritualidade. Muito bom.
Isso, exatamente. Então, esse é o ponto, né? E nesse tempo que eu venho trabalhando, eu publiquei 4 livros, né? O último está sendo lançado agora em outubro, né? No início Uhum. do mês que vem. E eu lancei recentemente também um e-book que foi muito elogiado, que são os 7 passos para o salto quântico de consciência. Eu fiz uma Ah, coisa bem resumida, em ok. forma de e-book. E tem o canal do YouTube, eu também coloco material aqui no TikTok, Sim, sim, porque né? a Eliane, Então, é o que eu estava a dizer, a Eliane, o seu trabalho é juntar, portanto, também a espiritualidade ao paradigma quântico e tentar também ajudar as pessoas, não é? Levar uma vida melhor isso, e tentar fazer uma vida mais feliz, não é? exatamente, é E isso para isso aí, também usa os seus canais nas redes sociais também para isso. publicar o seu trabalho e para as pessoas já poderem seguir, não é? Podem seguir por Isso, aí, não é? perfeito. E a minha mensagem final é essa, que quando nós compreendermos esse novo paradigma, quando nós compreendermos essa visão de mundo que a física quântica traz, o amor, a compaixão, a bondade, a generosidade, tudo vai fluir naturalmente. Exato, exato. Isso é que é o Porque sim, porque bacana, né? todos fazemos parte da mesma consciência, não é? Exatamente. Exato, o que a espiritualidade também traz, não é? Que somos todos um, não é? Todos filhos de Deus, todos Isso, irmãos, e faço mal ao outro ou fazer mal a mim. Isso também a isso. física quântica vem comprovar, basicamente, não é? Exatamente, Muito exatamente. bom. Então Bom, é é com isso. muita pena minha que hoje pedimos um pouco mais cedo, mas é assim. Agradeço imenso a Eliane por estar aqui presente. No fundo do Eu que coração, muito agradeço. obrigado pelo seu tempo. Muito agradecido, Muito Eliane. Sim, obrigada. muito Um obrigado. Com abraço para licença. você, um abraço para todos. Muito Tchau. obrigado pela sua presença. Obrigado. Com licença. Bom, é assim, hoje tivemos a live mais pequena de sempre, de 1 hora, porque a nossa convidada tinha compromissos a seguir também, e depois também se demorou um bocadinho a subir. Semana passada fizemos 3 horas de live, também foi muito bom. Hoje também foi muito bom, é física quântica, eu quis trazer aqui um pouco, porque é um tema um pouco, muito pouco conhecido ainda, não é? Aqui também é uma coisa muito complicada de compreender. Ainda bem também foi pequenino, não é? Porque também ter 3 horas de física quântica e tudo isso também, para nós que não somos estudiosos a fundo, era também difícil de entender, apesar da nossa convidada tinha muito mais conhecimento, não é? Para passar sobre espiritualidade e era ligado ao budismo também, mas é assim, agradecemos imenso a Eliana, agradeço a vós. Vimos aqui hoje então um pequeno resumo que tudo é consciência, exatamente como a Grace diz aqui, e que a física quântica mostra que parece-me que isto para mim que é um holograma, uma realidade virtual, não é? Isto é de quebrar a mente, eu sei, é de acreditar nisto assim à primeira, parece que não dá, não é? Mas tudo é possível, não é? Porque realmente isto comprova que as coisas são comprovadas, como ela disse, não é? Cientificamente, a gente somos leigos, não conseguimos entender, mas há certas coisas que são comprovadas. E pronto, e é isto, e a gente tentamos ir atrás de um conhecimento, juntando um pouco de cada convidado. É isso que eu digo sempre, não é? Para a semana vou ter aqui Joseph Raziel, ele que é da Cabala, não é? Que é israelita, quer dizer, ele é brasileiro, não é? Descendente de israelitas. Também tem aqui um canal aqui no TikTok. O seu canal é Projeto Revelando o Oculto, e ele também vai mostrar a sua visão sobre tudo, não é? Como a Cabala vê a reencarnação, a vida após a morte, o mundo em que vivemos, os anjos, tudo, não é? Sábado, não, vai ser no domingo às 18 horas. As lives do podcast vão mudando. Eu queria fazer sempre à mesma hora, no mesmo dia, para as pessoas nunca se esquecerem. Mas os meus convidados são pessoas ocupadas, não é? E eu, para poder-os receber, tenho que trocar de live consoante eles têm disponibilidade. Portanto, próximo fim de semana vai ser ao domingo às 18 horas com Joseph Raziel. No meu perfil já estão lá todos os flyers para se quiserem ver. Sigam-me aqui no TikTok e sigam também no YouTube, onde eu ponho as lives todas gravadas para verem mais tarde. Estão lá lives muito interessantes, não é? Não vou estar a dizer quais, mas vão lá dentro de... A Cabala tem muita coisa escondida. Filipe, aparece no sábado às 18 horas com o Joseph Raziel, ele é
um aluno mesmo da Cabala, não é? Da Torá, como eles dizem, daqueles mesmo tipo rabino, não é? Mas ele também diz tudo, não tem medo de dizer a verdade, portanto apareçam para a semana. Muito obrigado, Lídia Cerdeira, pela tua presença. Para quem gosta, quando tiver ao tempo, durante a semana, vão lá ao canal. É o Rabino que eu vou trazer, Filipe, é esse Rabino. É no sábado, no domingo às 6 horas. Já está o prospecto aqui, no meu perfil, se vocês forem ver. Publiquei ontem 4 ou 5 prospectos dos próximos 4 ou 5 semanas. E posso dizer de cor assim rapidamente. Para a semana temos então Joseph Raziel, com a Cabala. É igual, é esse mesmo. Vamos falar de tudo um pouco, não é? Tudo que é oculto. Visão do mundo pela Cabala. Ou depois vou ter Marcos António, dia 29, que é um domingo também, às 20 horas, em Portugal,